Iniciou agora. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui debatendo com o meu querido amigo Francisco Tourinho. Como já foi explicado, isso aqui não é um debate entre duas pessoas que são inimigas. Na verdade, é mais um diálogo amistoso a respeito de um assunto muito interessante, que é a questão da extensão da expiação na teologia do reformador ilustre João Calvino. E para que a gente possa aqui dar o nosso pontapé inicial nesse debate, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Então, pessoal, estou aqui com o meu notebook, né, que é onde eu separei as citações. Estou aqui também com os 2 livros que eu utilizei como base, certo? Para estar podendo trazer o conteúdo para vocês. Esse aqui é o melhor livro em defesa da expiação limitada, produzido na atualidade, né? Do Céu Cristo Veio Buscá-la, lançado pela editora Fiel. Tem aqui 23 teólogos calvinistas de peso falando a respeito desse assunto. Estou aqui também com o segundo melhor livro, né, a respeito desse assunto lançado, que é o livro de David Allen. Aqui o David Allen também ele responde o livro do Céu, Cristo Veio Buscá-la, embora que esse não seja um livro de resposta, mas tem uma seção de resposta. Então, eu estou aqui com esses 2 materiais, que são os materiais que eu utilizei como base, e estou com o meu notebook. Então, constantemente, eu vou estar fazendo citações, então eu vou precisar, obviamente, estar com os materiais que eu estou utilizando como base próximos a mim para que eu possa estar citando. Enfim, dito isto, né, esclarecidas as minhas colinhas aqui, eu quero fazer minhas considerações iniciais. Então, eu e o Tourinho, nós não viemos debater, certo? A respeito das nossas opiniões pessoais. Nem muito menos a gente veio fazer aqui um debate sobre a melhor interpretação da Escritura nessa temática. Então, a gente veio com o objetivo de elucidar o posicionamento de Calvino. Isso aí independe da nossa posição pessoal, certo? Então, vocês não vão ver exegese da Escritura, vocês vão ver exegese do texto de Calvino. Então, que nós... Outra coisa, o debate está ocorrendo entre 2 monergistas. Não tem aqui um sinergista falando e um monergista falando. Não, são 2 monergistas, certo? Que têm admiração pela tradição reformada, que se embasam na tradição reformada falando. E, no caso, eu não estou aqui para tentar convencer vocês de que havia algum tipo de arminianismo incipiente em Calvino, porque isso seria uma idiotice óbvia. Calvino não é, em nenhum sentido, importante. Aliás, o meu ponto é exatamente esse, que nem Calvino, nem qualquer reformado, ele precisa abrir mão do preâmbulo do assunto em si, certo? Então, agora eu lhes direi, senhores, qual é o meu objetivo com a defesa que eu vou fazer aqui. Então, eu vou defender a sentença de que Calvino, ao menos em boa parte da sua vida, ensinou algum tipo de expiação ilimitada, ou seja, a doutrina de que Cristo morreu por todas as pessoas da humanidade sem exceção. Ou seja, em outras palavras, né, que a satisfação ou expiação que Jesus prestou na cruz tem extensão ilimitada, embora, obviamente, né, a aplicação seja limitada. A minha opinião e a visão de Tourinho também, Deus escolheu soberanamente, sem considerar os méritos ou previsão de fé nas criaturas. Então, está mesmas opiniões até o final da vida, embora, particularmente, que Calvino manteve. Mas está fora da minha alçada aqui provar que ele manteve até o final da vida. Eu só quero sustentar que em algum momento da história dele, ele defendeu, sim. Enfim, tudo sabe que a teologia do exegeta de Genebra evoluiu, né? E se refinou conforme passando. É uma possibilidade de quem mudar de opinião. Isso aí eu não vou fazer questão. Mas eu concluo aqui que cabe ao meu oponente, que no caso é Francisco Tourinho, provar, se ele crê que Calvino mudou de opinião ou que Calvino nunca sustentou a opinião, provar o ponto dele, né? Então, ele vai fazer
isso respondendo às citações que eu trouxer. Pessoal, já aqui disse qual é o meu objetivo nesse debate. Agora eu quero expor para vocês o método que eu vou utilizar para comprovar o meu ponto, certo? Tá todo mundo conseguindo escutar? Tá conseguindo escutar, Torinho? Eu estou escutando. Pronto. Então, eu vou utilizar basicamente dois métodos, certo? Para comprovar o meu posicionamento. Eu vou citar fontes primárias, né? No caso do próprio Calvino, institutas, comentários e sermões. E eu também vou fazer citações de autoridades no estudo da teologia de Calvino, né? Por que citações de autoridades? Quem sou eu, um rele seminarista de 20 anos de idade, para determinar alguma coisa a respeito do posicionamento de Calvino? Logo, eu vou ter que me apoiar no ombro de gigantes que estudaram o assunto muito mais que eu para chegar a um posicionamento a respeito do assunto. Enfim, eu utilizarei esses dois métodos. Enfim, no tocante às citações de fontes primárias, eu pretendo fazer dois tipos de citações aqui. Eu vou falar de citações onde Calvino fala claramente sobre uma extensão universal da morte de Jesus, né? Ou seja, onde ele deixa evidente que Jesus não excluiu nenhuma pessoa da extensão da sua obra, aliás, perdão, e o outro tipo de citações que eu vou fazer é citações de Calvino, onde ele admite que Jesus morreu até mesmo por pessoas que perecem e se perdem eternamente. Ora, os eleitos, como todos concordam, né, até mesmo os arminianos concordam, os eleitos não podem perecer. Então, se Calvino ensinou que Jesus morreu por pessoas que perecem, é de necessidade lógica admitir que Calvino admitiu que Jesus não morreu somente pelos eleitos, porque os eleitos não perecem. Ponto. Então é isso, pessoal. Já expus aqui os meus objetivos no debate, qual vai ser a minha metodologia, o que eu não quero fazer e convidei aqui, né, cada um de vocês que está nos ouvindo, a prestar atenção ao verdadeiro foco do debate, que não é exegese, como já dito, mas o que Calvino disse a respeito. Então, pessoal, deixa eu dar uma conferida aqui no tempo que ainda me resta. Eu ainda tenho 6 minutos, certo? Eu vou utilizar esses 6 minutos para já trazer algumas citações de Calvino a respeito do assunto. Então, interpretando Hebreus, capítulo 9, versículo 28, vocês podem conferir o comentário de Calvino disponibilizado pela editora Fiel, né? Calvino ele vai dizer, né, interpretando esse texto, que o escritor bíblico diz que muitos significa todos. Olha que interessante. Enquanto muitos exegetas vão utilizar essa citação para dizer assim, olha, Jesus não morreu por todos, Jesus morreu pelos eleitos. Calvino diz que muitos nessa passagem não significa um grupo restrito de pessoas, mas significa todos. Aí olha que interessante, ele continua, significando todos, como em Romanos 5,15. Aí ele vai continuar. É claro que nem todos desfrutam a morte de Cristo, mas isso acontece porque a incredulidade os impede. Calvino ele tinha aqui a oportunidade perfeita para limitar a extensão da expiação, mas não é isso que ele faz. E olha que interessante, ele ainda diz que o apóstolo aqui utilizou a mesma figura de linguagem que Paulo vai usar em Romanos 5,15. Romanos 5,15 é um texto onde vai dizer que por meio de Jesus Cristo, a graça salvadora abundou sobre muitos. Entenderam? E olha que interessante, Calvino diz que nesse contexto onde Paulo vai dizer que a graça abundou sobre muitos, muitos significa todos. Então não tem como interpretar esse texto de Calvino de maneira particularista. Calvino está aqui admitindo claramente que não foi um grupo limitado de pessoas, mas todos. Multo, em latim, né? Multo dicit pro omnibus. Então, muito significa por todos. É isso que Calvino está dizendo aqui. Enfim. Comentando Romanos 5,18, e aí eu faço mais uma vez referência a um comentário de fácil acessibilidade. Confiram lá o comentário aos Romanos disponibilizado pela editora Fiel na Biblioteca João Calvino. Ele vai dizer assim: embora Cristo tenha morrido pelos pecados do mundo e seja oferecido por meio da bondade sem distinção a todos os homens, contudo, nem todos os recebem. Olha que interessante. Calvino aqui, ele embasou a oferta universal
e sem distinção do evangelho a todos, no fato que Jesus sofreu pelos pecados do mundo. Não tem como interpretar isso aqui de maneira particularista, porque o alvo, o escopo da pregação do evangelho é os homens sem distinção. Calvino vai dizer que o que embasa a pregação do evangelho a todos é o fato que Jesus sofreu pelos pecados do mundo. Então não faria sentido interpretar esse texto de Calvino aqui em sentido particularista, né? Nos seus sermões em Atos dos Apóstolos, né, Calvino ele chegou a dizer o seguinte: vemos pessoas indo para o inferno que foram criadas à imagem de Deus e redimidas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Calvino está falando de pessoas redimidas pelo sangue do Senhor. E ainda assim, essas pessoas estão indo para o inferno. Isso jamais poderia ser dito dos eleitos. Jamais, em nenhum sentido. Todos aqui concordam que o eleito não perece. Todos, inclusive os arminianos que estão escutando esse debate. Então, olha que interessante. Calvino está falando de pessoas que vão para o inferno e ainda assim foram criadas à imagem de Deus e redimidas pelo sangue do nosso Senhor. Comentando o texto de 1 Coríntios 8:11, Calvino ele afirma que o homem, por causa de uma pequena porção de carne, precipita novamente para a morte o irmão que foi redimido por Cristo. Olha que interessante. Calvino está falando de alguém que foi precipitado novamente para a morte. E esse irmão era uma pessoa redimida por Cristo. Alguém que defende a expiação ilimitada ou a expiação limitada jamais poderia falar dessa forma. De alguém que foi redimido e novamente precipitou para a morte. Né? Comentando 2 Pedro 2:1, Calvino diz a respeito dos falsos mestres o seguinte: eles, então, os falsos mestres, se livram do freio e se entregam a todos os tipos de licenciosidade. Não é injusto dizer que negam a Cristo por quem foram redimidos. Não é injusto dizer que negam a Cristo por quem foram redimidos. Mais uma vez, um calvinista de 5 pontos, ele não poderia dizer com sinceridade que alguém que nega Jesus foi redimido por Cristo. Certo? Qual é essa última fonte aí, Jade? Desculpa aí. É o comentário de Calvino no livro de 2 Pedro, certo? Você vai encontrar a Biblioteca da Fiel na parte lá que reúne as citações, que reúne os comentários de Calvino nas epístolas católicas, universais. Aí junta lá os comentários de Calvino em 2 Pedro, 1 Pedro, 1 João, 2ª, 3ª João. É nesse livro lá, da Biblioteca da Fiel, tá? Ok. Rapaz, olha, o meu tempo está acabando, certo? Eu ainda tenho muitas mais citações de onde vieram essas, certo? Pessoal, quem quiser as fontes, eu já estou concluindo aqui. Quem quiser as fontes, meus queridos, eu vou estar passando, certo? Após o debate, sem nenhum problema, eu passo as citações todinhas para vocês. Todas as fontes que eu citei até agora são de fácil acessibilidade, certo? Vocês consultando ali a Biblioteca da Fiel, que tem os comentários de Calvino todos disponíveis gratuitamente online, vocês vão encontrar. Beleza? Qualquer coisa, eu posso mostrar também as fontes secundárias de onde eu retirei. Ok? Então é isso, Tourinho. Finalizei, ainda tenho mais citações para trazer, vou trazer depois, mas você já pode iniciar aí. Eu vou começar o seu temporizador. E você tem 30 segundos a mais se você precisar. Vou me calar agora, vou deixar você. Finalizei. Meu discurso é breve. Então, pessoal, o pensamento, eu acho que está dando eco aí, já. Você tem como baixar teus... Oi? Não sei como é que faz aí. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Tô conseguindo te ouvir. É porque eu tô falando e tá dando eco aqui para mim aqui de volta. Não sei se... Rapaz, eu acho que é do teu celular, porque como eu tô de fone, não teria como dar eco, não. Ah, tá. Beleza. Então. Mas eu tô te escutando tranquilamente. Eu vou tentar ver como é que eu faço aqui, para não dar eco. Então, vamos lá, pessoal.
O pensamento que eu tenho a respeito de Calvino é que realmente o pensamento dele com a expiação, mas esse eco está me matando. Deixa eu ver. Não estou ligado aí, alguma coisa? Não, tô não, Torinho. Estão pedindo para tu desligar a caixa de som. Vê teu microfone, só teu microfone. Rapaz, o meu microfone tá tranquilo. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô falando aí, teu microfone tá captando, tá voltando para mim. Rapaz, não tem como não, porque eu tô ouvindo diretamente no fone de ouvido. Ó. Não tem como isso estar acontecendo, não. Deixa eu ver então o que é que eu vou fazer. Eu não sei o que é que tá Estão pedindo para desligar a caixa de som. Não, mas eu não tô falando na caixa de som, não. Deixa eu ver. Peraí, agora. Pessoal, tá vendo? Vocês tá dando eco aí. Como é que faz para colocar no mudo, pessoal? Alguém me ensina? Alguém me ensina? Não tem essa opção, Parece não, estranho gente. Aqui, peraí. Tá, eu vou tentar ver se eu... Perdi. Peraí, eu vou tentar fazer aqui pelo fone. Beleza. Vamos ver se sai do som. Eu vou até parar teu temporizador aqui. Parei, tá? E agora aí, estão me ouvindo? Sim. Pronto, ótimo. Vou tentar falar aqui pelo fone. Se der algum problema aí, vocês vão me avisando. Pois muito que bem. Desconta esse tempo que eu perdi aí, resolvendo esse problema. Então vamos lá, senhores. Realmente, quando se trata da natureza da expiação em Calvino, ela é diferente de alguns reformadores que vieram após ele, principalmente aqueles que são supralapsarianos, né? Beza, Gomaro e outros que vieram após ele. Por quê? Eles defendem ali Eles limitam toda a ação da morte de Cristo somente aos eleitos, como se os reprovados não gozassem de nenhum tipo de benefício, né? Inclusive, tem a questão da própria oferta sincera, né? Ou seja, que não há uma oferta sincera para aqueles que são reprovados. Ora, aí a gente tem que começar a fazer algumas distinções, né? Então, eu vou defender que Calvino, ele defendeu que a morte de Cristo, ela era suficiente para todos os homens, dado que o valor da morte de Cristo é infinito. Então, se é infinito, ele não pode se limitar a uma quantidade X de homens, né? Mas que a sua eficácia é somente sobre os eleitos. Agora, vamos ver em que sentido essa eficácia nos traz aí uma proposição de expiação limitada, ou seja, um pensamento de expiação limitado. É que, para Calvino, é difícil entender, eu não acho esse pensamento em Calvino, do propósito da morte de Cristo. Qual era o propósito da morte de Cristo? Qual era a intenção? Era salvar todos os homens ou salvar somente os eleitos? Essa é a pergunta que deve ser feita. Se a morte de Cristo teve benefícios para além dos eleitos, isso daí é algo que eu vou especificar quais seriam os benefícios. Mas, quando Cristo morreu, qual era a intenção da morte de Cristo? Era salvar todos os homens ou era salvar somente os eleitos? Eu vou defender que Calvino defendeu que era somente os eleitos, que a morte de Cristo teve como intenção salvar somente os eleitos.
né? Isso por diversos motivos. Um deles, que é um assunto que é até interessante, tá conseguindo me ouvir aí, Jades? Tô sim, tô sim. Ah, ótimo, ótimo. Tô fazendo Um algumas deles, que é anotações até aqui. interessante, porque é um assunto muito debatido agora, nesses dias, é que a natureza da expiação também define a extensão da expiação. Qual era a natureza da expiação que Calvino defendia? Uma substituição penal. Ou seja, que realmente os pecados daqueles pelos quais Cristo morreu foram colocados sobre Cristo. Cristo levou, morreu no lugar dessas pessoas. Isso significa dizer que se Calvino defendesse uma morte por todas as pessoas, universalmente, todas as pessoas deveriam ser salvas. Né? Ou seja, se Calvino defende uma morte por todas as pessoas, no mínimo ele está sendo contraditório com a própria natureza da expiação que ele defendia, que era a substituição penal. Ou seja, o que é defendido na substituição penal? Que Cristo realmente morreu no lugar, pagou a pena por aquela pessoa pelo qual ele morreu. Então, se aquela pessoa ela vai para o inferno, Cristo morreu por uma pessoa, ela vai para o inferno, ela estaria pagando 2 vezes. Que esse é o principal argumento calvinista, inclusive, com base na substituição penal. No entanto, eu tenho aqui algumas citações de Calvino que são interessantes também. Né? Calvino, quando ele vai comentar a respeito de 1 João 2, versículo 2. Olha só o que diz o texto. E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Né? Esse é o texto. Aqui, se Calvino defendesse uma expiação ou uma morte de Cristo por todas as pessoas, ele teria aqui um prato cheio. Mas não, olha só o que ele diz. Ele, João, isso aqui é o comentário de Calvino, abre aspas. Ele, João, adicionou isto à maneira de ampliação, a fim de que os fiéis se assegurassem de que a expiação feita por Cristo se estende a tantos quantos pela fé abraçam o Evangelho. Aqui é possível que se suscite a seguinte indagação. Como os pecados do mundo inteiro foram expiados? Passo por alto as tagarelices dos fanáticos, que sob este pretexto estende a salvação a todos os réprobos. Olha só, Calvino que já deixa claro que a salvação não foi estendida a todos os réprobos. Ele diz, e portanto ao próprio Satanás, ou seja, ele diz que se a salvação foi estendida para os réprobos, também foi estendida a Satanás. Aí ele diz, algo tão monstruoso nem merece refutação. Aí ele diz, aqueles que buscam evitar este absurdo costumam dizer que Cristo sofreu suficientemente pelo mundo inteiro, mas eficientemente só pelos eleitos. Esta solução comumente tem prevalecido nas escolas, ainda que, pois, eu admita que o que se tem dito seja verdadeiro, ou seja, Calvino defende morte suficiente para o mundo inteiro, morte eficaz somente para os eleitos, da própria boca dele. Aí ele continua. Contudo, nego que seja própria esta passagem, pois o desígnio de João não era senão tornar este benefício comum a toda a igreja. Por isso, sob a palavra todo ou inteiro, ele não inclui os réprobos, mas designa aqueles que então viviam dispersos através de várias partes do mundo, pois aqui se faz realmente evidente, como é próprio, que a graça de Cristo é a única verdadeira salvação do mundo. Né? Ou seja, Calvino usando aqui mundo como pessoas de todas as partes do mundo. Ou seja, da humanidade inteira, mas não no sentido de cada homem sem distinção. E aí, algo que é interessante, vou deixar essa passagem aqui para depois, mais para o final. Meu checkmate. Mas deixa aqui. Calvino comentando o texto de 1 Timóteo 2, versículo 4, né? E 5, que é aquele texto em que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Né? Outro texto também que seria um prato cheio se ele realmente defendesse que
o desejo de Deus é realmente salvar todas as pessoas. Veja bem, eu estou falando de propósito, intenção. Qual foi a intenção da morte de Cristo? Salvar todas as pessoas ou salvar somente os eleitos? Essa é a questão, né? E ele diz aqui, ó, o termo universal, todos, deve referir-se sempre à classe de homens e não a pessoas. Preste atenção bem na palavra sempre. Calvino disse que a palavra todos, a palavra universal, sempre deve ser usado a classes de homens e não a pessoas. É como se ele tivesse dito não só os judeus, mas também os gentios. Não só pessoas de classe humilde, mas também príncipes foram redimidos pela morte de Cristo. Aí ele diz o seguinte: não há no mundo povo e classe que seja excluída da salvação. Porque Deus deseja chamar a todos sem exceção. O presente discurso se relaciona com classes de homens e não com pessoas individuais. Isso aí é a passagem dele, o comentário dele é a primeira 2:4. Aí ele diz assim, ele prossegue dizendo, né? Ele diz assim: à luz desse fato, fica em evidência a pueril ilusão daqueles que creem que esta passagem contradiz a predestinação. Argumentam: se Deus quer que todos os homens sejam salvos, sem distinção alguma, então não pode ser verdade que, mediante predestinados para a salvação e outros para a perdição. Poderia haver alguma base para tal argumento se nesta passagem Paulo estivesse preocupado com indivíduos. E mesmo assim que fosse, ainda teríamos uma boa resposta. Porque ainda que a vontade de Deus não deva ser julgada à luz de seus decretos secretos, que ele nos revela por meio de sinais externos, contudo, não significa que ele não haja determinado secretamente, em seu íntimo, o que se propõe a fazer a cada pessoa individualmente, né? Então, quanto tempo ainda aí, Jades? 4 minutos e 23. Já eu descontei, viu? O tempo que você... Quanto que eu tenho aí? 4 minutos Estourei e 16 segundos. 4 minutos. minutos. Tem 4 minutos ainda? Isso. Tem sim. Então, vamos lá. Na verdade, agora seria o momento de eu apenas fazer minha exposição e depois eu fizesse, né, uma objeção às coisas que às partes, né, que o Jadson fez da exposição dele. No entanto, eu não vou atacar diretamente o argumento dele, mas vou fazer algumas distinções. Primeiro, Calvino prega uma graça universal. Olha só. Isso aqui fica claro em vários textos dele, né? Que Calvino prega o quê? Que a morte de Cristo oferece uma graça, uma oportunidade, por assim dizer, de que todos sejam chamados ao Evangelho, sejam invocados ao Evangelho. Isso daí é fato. Ou seja, uma graça universal. Calvino também não nega a oferta sincera, ou seja, um chamado universal. Que todas as pessoas sejam chamadas. Segundo, a questão da redenção e da expiação, que são duas coisas diferentes. Redenção é a compra. É a compra. É aquela vitória que você tem sobre o diabo, né, em que Cristo compra toda a humanidade para ele. Agora, como a humanidade é dele, agora ele pode expiar o pecado de quem ele quer. Então, expiação é retirar os pecados. Redenção, a compra. Né? E aí, quando se fala que Cristo morreu suficientemente para toda a humanidade, quer dizer o quê? Que toda a humanidade poderia ser eleita. Né? Não é que o poder dele se vá somente até aquele limite de pessoas que foram os escolhidos. Se Deus quisesse escolher a humanidade inteira, se existisse outro planeta, né, que ele fala dos 1000 mundos, né? Se existisse outro planeta com gente lá, a morte de Cristo também podia abarcar todos eles. No entanto, o propósito de Cristo, o propósito de Deus na morte de Cristo era salvar somente aqueles pelos quais Cristo morre, que é os eleitos, né? Então, já vejo aí, né? E aí, para finalizar, vou citar aqui o grande Richard Miller, né? Que ele diz o seguinte:
Calvino assumiu que a obra de Cristo, ainda que pagamento suficiente pelos pecados do mundo e por garantir a salvação de todos os seres humanos em até 1000 mundos, é por intenção divina eficaz apenas para os eleitos. Está na página 103 daquele... Peraí, deixa eu olhar aqui a fonte aqui. Depois eu te mostro essa fonte. Eu acho que meu tempo está acabando. Sem problemas. Né? Sem problemas. Então, o que eu vejo? A intenção da morte de Cristo, salvar somente os eleitos. Não, Jesus Cristo não tinha como intenção salvar todos os homens, embora a sua morte teve caráter benéfico sobre todos os homens. Ok? Então, eu encerro minha exposição. Pode mandar bala aí, Jades. Perfeito. E já estava acabando mesmo. Excelente. Então, antes de começar aqui, né, voltar, eu já vou soltar aqui meu temporizador. Eu tenho que fazer algumas pontuações também, tá bom? Cadê? Pronto. Então, no tocante à expiação ilimitada defendida pelos reformadores, a gente entende o seguinte, que Cristo, ele não tem apenas um propósito na expiação. Como assim? Com a expiação, Cristo tem propósitos e intencionalidades diferentes para dois grupos diferentes. Ninguém discorda que, no tocante à intenção, Deus quer salvar somente os eleitos. Até os arminianos concordam com o princípio de Lombardo, que a expiação é somente eficiente para os eleitos. A questão os arminianos entendem que Cristo morreu com a igual intenção de salvar todos os homens. Já os calvinistas moderados, também chamados amiraldianos ou universalistas hipotéticos, entendem que Cristo morreu com uma dupla intencionalidade. E qual seria essa dupla intencionalidade? Uma intenção para os eleitos, que seria, no caso, salvá-los, né, eficazmente, e a outra é tornar os réprobos ainda mais indesculpáveis. Inclusive, eu vou trazer mais citações de Calvino falando a respeito disso. A provisão para os réprobos é para que eles jamais venham a dizer no dia do juízo final que não havia disponível para eles na redenção qualquer tipo de provisão. Então, eles jamais vão ter qualquer tipo de desculpa diante de Deus. Então, para Calvino, a expiação ilimitada, né, o pagamento suficiente pelos pecados do mundo, serve para tornar os réprobos ainda mais indesculpáveis. Então, assim, é ponto comum entre todos os calvinistas, sejam eles universalistas hipotéticos ou não, de que Deus ele intenciona salvar eficazmente somente os eleitos. Mas a diferença da nossa posição para a de vocês é que vocês não veem uma outra intencionalidade na obra de Jesus. Já nós vemos. Certo? Pontuado isto, é o seguinte. Por que eu entendo que esse argumento baseado na natureza da expiação, ele falha? Certo? Veja só, Agostinho, ele ensinava que a predestinação era incondicional, certo? E que aqueles que Deus havia escolhido somente esse grupo a quem Deus finalmente iria salvar. Entretanto, mesmo ensinando a expiação a eleição incondicional, ele ensinou a expiação ilimitada. Então, não existe uma relação intrínseca entre as duas coisas. Você pode muito bem ver uma eficácia na morte de Cristo, mas uma eficácia na morte de Cristo baseada no decreto de Deus, mas ainda assim defender uma expiação ilimitada. Como é que eu sei que Agostinho ele ensinou uma expiação ilimitada? Agostinho ele vai dizer, por exemplo, na exposição dele no livro de Salmos, pois com justiça julgará o mundo, não a parte dele, porque não comprou só uma parte, e julgará o todo, pois foi pelo todo que pagou o preço. Perceba que para Agostinho, Jesus ele vai julgar o mundo todo, porque pela sua morte ele comprou a todos. Então, é impossível você entender essa afirmação de Agostinho como algo limitado aos eleitos. Aí olha só o que ele vai dizer também em outra exposição no livro de Salmos, que Judas lançou fora as moedas de prata, pelas quais o Senhor fora vendido, e não conheceu o preço com o qual ele, Judas, mesmo fora redimido pelo Senhor. Olha que interessante. Agostinho, mesmo ele ensinando uma expiação eficaz,
uma eleição incondicional, diz até mesmo que Judas foi redimido pelo Senhor. Então, assim, não existe uma relação necessária entre as duas coisas. E isso é desde o começo da história, porque o primeiro teólogo monagista a defender de forma clara a eleição incondicional, ele mesmo fez esse tipo de declaração. Então, respondido isso, eu também quero fazer uma pequena pontuação sobre a questão da substituição penal. Armínio e diversos outros teólogos arminianos ensinaram uma substituição penal, ao mesmo tempo que defendiam uma morte de Cristo por todos. Não se segue necessariamente que um arminiano ele obrigatoriamente tem que ensinar algum tipo de outra teoria de expiação, porque ele crê numa redenção geral. Então, você pode dizer o seguinte, você pode dizer, Tourinho, que é mais consistente com a teologia de Calvino que ele tenha ensinado uma expiação limitada. Isso aí eu não discordo de você. Você pode dizer que é mais consistente, mas o fato, a questão que a gente está discutindo é, independente das consistências ou inconsistências de Calvino, o que de fato ele ensinou a respeito da expiação efetuada por Cristo. Outra pontuação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Outra pontuação que eu gostaria de fazer é no tocante à questão da suficiência e eficiência. Eu não sei se é do conhecimento do pessoal que está nos escutando, mas houve uma revisão no princípio de Lombardo. O próprio Teodoro de Beza e o puritano William Perkins, que debateu com Armínio, reconheceram isso. Eles reconheceram que eles tiveram que revisar o princípio de Lombardo. Qual é o princípio de Lombardo? O princípio de Lombardo é aquele princípio que diz o seguinte, que Cristo morreu suficientemente por todos, mas a eficácia é somente para os eleitos. Na declaração original de Pedro Lombardo, o sacrifício de Cristo ele era suficiente por todos, porque ele havia de fato sido pago por todos. Mas, na visão dos particularistas reformados, o sacrifício de Cristo poderia ter sido suficiente por todos, se ele de fato fosse um pagamento por todos. Mas, para Perkins, para Beza e para outro teólogo reformado chamado Piscator, para esses três teólogos, o único sentido em que você pode dizer que a morte de Cristo é suficiente é no sentido intrínseco, ou seja, no valor da morte de Cristo considerado em si mesmo. Por quê? Porque, na visão desses teólogos, o pagamento de fato não foi pago por todos, não foi efetuado por todos. Então, houve essa revisão no princípio lombardiano, certo? E Calvino, ele é anterior à revisão do princípio lombardiano, certo? Então, pode ter certeza que quando Calvino ele afirma que a morte de Cristo é suficiente por todos, o que ele está querendo dizer é que realmente foi feito um pagamento, uma satisfação pelos pecados do mundo todo, como eu vou provar na medida em que a exposição se seguir, certo? Eu ainda tenho aqui 4 minutos, então eu vou utilizar aqui para dar continuidade à minha exposição. Então, sobre a questão... Cadê? Deixa eu pegar aqui a citação. Dando continuidade aqui aos comentários de Calvino, né? Calvino, comentando Mateus, capítulos 26, o versículo 28, ele vai dizer o seguinte, que pela palavra muitos, ele expressa não uma parte do mundo, mas o mundo inteiro. Olha que interessante, Calvino diz o seguinte, muitos não significa uma parte do mundo, mas o mundo inteiro. Se Calvino ele acreditasse numa expiação limitada, aqui era um momento perfeito para ele ter dito, mas olha que interessante, para ele o apóstolo sequer está falando de uma parte do mundo, ele está falando do mundo inteiro. Dando continuidade também, né? No comentário de Marcos, capítulo 10, o versículo 45, ele também vai afirmar a mesma coisa, onde Paulo não fala, onde não se fala de qualquer parte dos homens, mas se abrange toda a raça humana. Calvino ele é consistente em todo o comentário dele da harmonia dos evangelhos. Outro comentário interessante
que eu gostaria de fazer menção aqui. Olha que interessante esse comentário. Ele, o apóstolo, isso aí Calvino está comentando as epístolas católicas. Ele, o apóstolo, diz que Cristo é negado quando eles que foram redimidos pelo seu sangue tornam-se novamente vassalos do diabo e assim anulam, tanto quando podem, esse preço incomparável. Calvino ele está falando aqui de pessoas que retornaram a ser vassalos do diabo, certo? Que foram redimidas pelo sangue, mas anularam o preço com o qual foram comprados, certo? Ok. Vamos lá. Comentando Isaías 53, o versículo 12, Calvino vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que a palavra muitos nesse versículo de Isaías significa todos, e ele vai continuar o seguinte: eu aprovo a leitura comum, que apenas sofre a punição de muitos, porque sobre ele foi posta a culpa do mundo inteiro. Olha só, olha que interessante. Calvino ele vai dizer que Jesus ele sofre a punição de muitos porque foi posta sobre ele a culpa do mundo inteiro. E ele vai continuar dizendo o seguinte: é evidente de outras passagens, e especialmente do capítulo 5º da Epístola aos Romanos, que muitos às vezes denota todos. Calvino, no sermão dele sobre a deidade de Cristo, ele vai dizer o seguinte: ele, Jesus, estava ali, em certo sentido, na pessoa de todos os amaldiçoados e todos os transgressores que mereciam a morte. Desde então, Jesus tem esse ofício e suporta os fardos de todos que ofenderam a Deus mortalmente. Jesus, segundo Calvino, estava ali na pessoa de todos os amaldiçoados e transgressores que ofenderam a Deus mortalmente. Então, qual filho de Adão não é amaldiçoado e ofendeu a Deus mortalmente? Não foram somente os eleitos, né, que foram amaldiçoados e ofenderam a Deus mortalmente, mas Calvino vai dizer que ele estava ali na pessoa de todos os amaldiçoados. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo me resta. É isso, pessoal. Encerrou. Então, Tourinho pode dar continuidade e depois eu comento alguma outra coisa que tenha ficado para ser comentada. Opa. Posso começar? Pode sim. Deixa eu tirar aqui esse fone aqui. Então, vou insistir naquela distinção entre a redenção e expiação. Vou insistir na distinção entre o propósito da morte de Cristo, né? Que muitas vezes, no meu ver, é o que eu acho que está sendo discutido aqui, né? Quando Cristo morreu, ele morreu no propósito de quê? De salvar os eleitos ou de salvar todas as pessoas, né? Se ele morre no propósito de salvar todas as pessoas, aí, no caso, eu estaria errado. Se ele morre no propósito de salvar somente os eleitos, então significa dizer que ele não morre, ou seja, igualmente por todas as pessoas. Tá ok? Ou seja, aqueles benefícios que o reprovado tem são benefícios secundários. Como, por exemplo, eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui, porque ela acabar sendo exegese minha. Então, eu vou partir direto para os textos de Calvino, para poder a gente ficar mais fácil. Vamos lá. Calvino, quando ele debate com Pígios, ele vai fazer a seguinte crítica a Pígios. Agora, Pígios explica seu pensamento sobre o grande assunto diante de nós assim: que Deus, por seu conselho imutável, criou todos os homens para a salvação sem distinção, mas que, como ele previu a queda de Adão, a fim de que sua eleição pudesse, não obstante permanecer firme e inalterada, ele aplicou um remédio que poderia, portanto, ser comum a todos. Remédio esse que foi a sua confirmação da eleição de toda a raça humana em Cristo. Ora, isso aqui é uma crítica que Calvino está fazendo a Pígios. Esse debate, ele acontece na década de 50, ali do século XVI, né, que já foi depois da morte de Pígios, que Pígios enviou uma carta para Calvino, né,
E Calvino disse que não teve tempo de responder, e quando foi responder, ele já tinha morrido. Então, Calvino, ele faz uma exposição do posicionamento que ele achava errado em Pígios. Ou seja, dizer que o remédio, primeiro, que o remédio foi aplicado a todos os homens igualmente. Isso daí a gente até concorda, né? Mas a gente pode também tirar disso daqui, de que todos os homens não tiveram a mesma oportunidade, que eu digo sem exceção, e também que Deus criou todos os homens para a salvação sem distinção, né? Que já é outra questão, ou seja, a questão de todos os homens sem distinção, todos os homens sem exceção, né? E aí, outra coisa que ele nega também é que esse remédio, né, foi para a raça humana inteira, né? Então, Calvino assume essa posição de uma morte com intenção de salvar somente os eleitos. O Jadson, inclusive, ele falou que até mesmo os arminianos, talvez eu possa até ter ouvido errado, ou ter entendido errado, que até mesmo os arminianos defendem que a morte de Cristo teve a intenção de salvar somente os eleitos. Eu acho que não é esse o posicionamento de Armínio, né? Para mim, o posicionamento arminiano ele é equivocado justamente por causa disso. Que eles não defendem somente a questão da aplicação da morte de Cristo para os eleitos, mas que a intenção e o propósito da morte foi salvar todos os homens. E é justamente isso aí que eu estou falando. Calvino não defende isso em local algum. Que a intenção e o propósito da morte de Cristo foi salvar todos os homens. O que Calvino diz é que a morte de Cristo não excluiu nenhum homem. É diferente. É diferente. Ou seja, aquele homem que quer se achegar a Cristo, Cristo não vai bater a porta na cara dele. Você entende? É diferente de dizer, olha, eu vou fazer uma obra para te salvar e eu vou fazer uma obra para te excluir. Isso é diferente. A morte de Cristo realmente ela não exclui ninguém. Primeiro, todos estão caídos, né? Todos estão caídos. Ou seja, a morte de Cristo ela não exclui a pessoa já está excluída por si só, né? E também a morte de Cristo ela não é impeditiva da pessoa se chegar a Deus. Entende? Então não houve uma exclusão da pessoa. No entanto, Cristo não morre na intenção de salvar aquela pessoa. Ou seja, a morte de Cristo, ela não impõe uma barreira entre uma pessoa e Cristo. Mas ela também não quer dizer que por todas as pessoas, Cristo foi lá e foi salvar aquela pessoa. Entende? Então eu acho que o Jadson está confundindo uma exclusão, ou seja, uma rejeição, como se a morte de Cristo devesse rejeitar uma pessoa. A morte de Cristo não rejeita ninguém. Mas agora, por quem ele morre? Quem ele vai salvar? Né? Então, os textos de Calvino, que o Jadson apresenta, na grande maioria, e eu separei aqui alguns aqui, inclusive, nesse aspecto de não exclusão. A morte de Cristo não excluiu ninguém, lógico. É justamente por isso, como diz o próprio Calvino no texto em que Jadson citou, né? É justamente por isso que nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Por quê? Porque a porta não está fechada para ninguém. Né? Ou seja, a morte de Cristo, ela abre a porta para todas as pessoas. Agora, por quem Cristo morreu? Quem Cristo veio buscar? Essa é a questão. Né? E aí, nós vemos isso aqui em basicamente todos os textos que Calvino, que o Jadson citou. Por exemplo, ele citou o texto de Hebreus em que ele fala que a graça abundou sobre muitos e que muitos é todos. Isso aí nós sabemos, isso aí a gente já estudamos a respeito disso daí, né? Que os réprobos, eles realmente rejeitam a graça de Cristo. Realmente rejeitam a graça de Cristo. Quem é que aceita a graça, vamos por assim dizer? Quem é que é transformado pela graça? São os eleitos. Realmente, existe uma graça universal e um chamado universal. Mas o próprio Calvino, no texto que eu li aqui, diz que esse chamado ele não é igual para todas as pessoas.
né? Ou seja, não foi na mesma intenção. Não foi na mesma intenção. Cristo não morre por todas as pessoas igualmente, sem distinção, né? Por exemplo, ele fala aqui de Romanos, né? E do comentário de Atos e de 2 Pedro, sobre redenção. Que Cristo comprou, né, toda a humanidade. Já fiz essa distinção entre a redenção, que é a compra, o resgate, né? Inclusive, esse foi um dos pontos defendidos em Dort, né? Que há uma distinção entre a redenção e a aplicação da expiação. Ou seja, expiação é tirar o pecado. Realmente, Cristo morre para possibilitar todos serem retirados do pecado, ou ele morre na intenção de realmente salvar aqueles que são os eleitos? Então, eu defendo esse segundo ponto. Cristo morre na intenção realmente de salvar todos os eleitos. Mas essa salvação de eleitos, ela não fecha a porta para quem está lá fora, né? Não é uma exclusão. Não é exclusão. Entendeu? Até, inclusive, eu lembro que até o Zante fala algo parecido, né? Que ele diz o seguinte, ninguém está impedido se achegar a Deus. E realmente, entendeu? Mas aquela pessoa se achega a Deus como? Quando ela recebe uma graça especial. Não é verdade? Então, assim, o pensamento de Calvino, no meu ver, está nesse mesmo prumo, né? A questão aqui, por exemplo, de que os réprobos sejam indesculpáveis. Eu concordo, de que a morte de Cristo torna os réprobos indesculpáveis. A questão é que esses réprobos, Cristo não morre por eles da mesma forma que ele morre pelos eleitos. Entendeu? É essa a questão. Entendeu? Na verdade, eu nem acredito que Cristo morra por essas pessoas. Né? Eu acredito que Calvino defendia que os benefícios da morte de Cristo se estendem a essas pessoas. Como, por exemplo, a questão da compra da humanidade, né? Que isso foi como é que diz? Do diabo ter sido derrotado, né? Na morte de Cristo. Né? Que isso tira a humanidade inteira do domínio de Satanás. E também da questão da substituição penal, né? Que eu acho, né, que inclusive eu acho que o Jadson fala acertadamente que não é porque Calvino defendeu a substituição penal que realmente ele vai defender uma expiação limitada, né? Porque ele pode ter sido incoerente com o seu próprio pensamento. Beleza. A questão é se ele foi realmente incoerente com o pensamento dele. Né? Por exemplo, no meu caso, eu acho que Armínio foi incoerente com o pensamento dele. Se ele defendia uma substituição penal, ou seja, que Cristo realmente leva o pecado de todo aquele, paga o pecado por aquele que ele morreu, então essa pessoa, ela necessariamente tem que ser salva, porque ela não pode ser condenada 2 vezes, porque ela já foi condenada em Cristo. Né? Esse seria o resultado líquido e certo da substituição penal. Calvino pode ter sido incoerente com essa posição? Talvez. Eu acho que não. Né? Aqui, ele fala de Mateus, né, que não foi por uma parte do mundo, mas pelo o mundo inteiro. Insisto que o mundo inteiro são todas as classes de homens de todas as partes do mundo, e não só por um pedaço do mundo ou uma parte do mundo. Né? Por exemplo, não é só pelos brasileiros, não é só pelos pobres, não é só pelos europeus, né, mas por pessoas de todas as partes do mundo. Né? E Calvino, ele afirma isso daí, né, quando ele fala lá, né, no texto de 1 Timóteo, no comentário dele de 1 Timóteo 2, né, que ele diz o seguinte: não há no mundo povo e classe que esteja excluída da salvação, porque Deus deseja que o evangelho seja proclamado a todos sem exceção. Né? E aí é interessante que mais abaixo, aí ele já fala, o termo universal, todos, deve referir-se sempre à classe de homens, ou seja, quando ele mesmo dá a chave hermenêutica da interpretação dele. Que quando a gente for ler todos, for ler universal, é sempre se referindo a classes de homens e não a todas as pessoas, sem exceção. Claro, né? Dado aí a intenção de Deus de salvar. Né? Que aqui é o que está sendo falado aqui. Se a graça se estende ao universal... Eu estou com tempo ainda? Não, já encerrou. Encerrou 1 minuto. Ah, tá, desculpa. Tu me avisa aí, pô. Tu me avisa que eu tô sem tempo aqui. Não. Pronto. Então eu vou dar início aqui ao meu, tá certo? Tá, valeu. Pera aí, deixa eu botar aqui meu fone aqui. Meu fone já tá quebrado.
Sem problemas. Beleza, pessoal, vou fazer um sinal. Esse agora é o último discurso, é, Jades? Não, ainda falta esse e mais outro. Falta esse meu, outro teu, outro meu e outro teu. Então vai começar o meu segundo. Ave Maria, tem como a gente diminuir mais, pelo menos uns 2 não aí? Então vamos fazer o seguinte, Torinho. Vamos fazer o seguinte. Depois que eu terminar de falar, aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar em vez de 10 minutos, né, nessa última rodada, 15 minutos para mim, e você vai ter mais 15 minutos, aí encerra, tá bom? Pode ser? Ah, tá ok, tá ok. Pronto, tá Tudo bom bem. então. Vamos lá. 1, 2, 3, iniciando. Então, Torinho, é o seguinte, certo? Olha, tradicionalmente, os teólogos que defendem o particularismo, como, por exemplo, John Owen, que foi, na minha opinião, o maior defensor do particularismo no século XVII, eles dizem o seguinte sobre a questão da suficiência da morte de Cristo. Olha só como Owen vai se expressar. Ele vai dizer isso aqui no The Death of the Death in the Death of Christ, na página 295. Olha o que Owen vai dizer. Nega-se que o sangue de Cristo foi um preço e resgate suficiente para todos e cada um. Não porque ele não foi porque ele não foi suficiente, mas porque ele não foi um resgate. Olha que interessante. Owen, ele claramente vai dizer que só se pode dizer que o resgate de Cristo ele foi suficiente no sentido intrínseco, hipotético. Se Deus quisesse, poderia ter sido suficiente, mas na posição dele, pessoal, ele nega, como está escrito aqui, que o sangue de Cristo foi um preço e resgate suficiente por todos. O motivo? Porque ele não foi um resgate. Não foi um resgate pago por todos os homens, para um particularista. Não houve nenhum pagamento por todos os homens no particularismo. Se você admite, certo, que Jesus ele efetuou algum tipo de pagamento por todos os homens, seja bem-vindo à minha posição, amigo. Você está defendendo a minha posição. Porque a questão não é o propósito de Cristo, a intenção de Cristo, Torinho. A questão é se houve um pagamento suficiente ou não por todos. Para um calvinista particularista, não houve pagamento suficiente por todos. Poderia ter havido, como diz John Owen, mas não houve, certo? Calvino ele ensina que houve, de fato, um pagamento por todos. Beleza, tranquilo. Então, explicado isto, eu quero fazer uma pontuação sobre o que você disse. Você pegou 2 comentários de Calvino, certo? Um comentário em 1 João 2 e outro comentário em 1 Timóteo 2, certo? E você vai dizer o seguinte, olha, Calvino interpretou esses textos de maneira particularista. Só que é o seguinte, Torinho, Agostinho também interpretava esses textos de forma particularista, ao mesmo tempo que sustentava que Judas foi redimido, ao mesmo tempo que dizia que Jesus comprou o mundo todo com seu sangue. Entende? O fato de Calvino interpretar 2 textos de forma particularista não se conclui necessariamente que Calvino ensina o particularismo na interpretação de todos os outros textos, né? Como eu já demonstrei aqui. E eu vou continuar demonstrando, vou continuar fazendo as citações de Calvino. Então, assim, não tem uma relação necessária entre as duas coisas. Aí, outra coisa que eu queria pontuar. A questão da dupla intencionalidade, certo, Torinho? É a nossa posição. São os calvinistas moderados que defendem a dupla intencionalidade na morte de Cristo, e não os calvinistas particularistas. Veja, para um calvinista particularista não se pode dizer em nenhum sentido que Jesus morreu por todos, certo? E veja, quando Calvino está falando de ímpios que foram comprados, redimidos, libertos, Calvino ele está falando de bênçãos salvíficas. Tourinho não tem como interpretar isso de outra forma. Redenção, certo? Redenção, compra, libertação é coisa salvífica, certo? Na teologia bíblica é coisa salvífica. Você não pode citar nenhum
contexto na Sagrada Escritura onde essa terminologia vai aparecer de forma não salvífica. Quando aparece compra e redenção em relação ao sangue de Jesus, sempre é em contexto de salvação. Ok? Então, eu não acho que Calvino, sendo um exegeta, como ele era, cometeria um equívoco desses. Certo? Então, só pontuando, a questão da dupla intencionalidade é uma coisa que a gente defende. Nós, calvinistas moderados, certo? Que Cristo morreu por todos, em um sentido, para possibilitar a salvação para todos, mas eficazmente somente para os eleitos. Então, sobre o posicionamento arminiano. Não foi isso que eu disse sobre o posicionamento arminiano. O que eu disse foi o seguinte. Para Armínio, Cristo morreu com a igual intenção de salvar todos os homens. Todos os calvinistas negam isso. A questão é que, para um calvinista moderado, tem uma dupla intencionalidade. Já para os arminianos, não. É uma mesma intencionalidade de salvar todos os homens. Para nós, embora Jesus tenha morrido por todos os homens, para provisionar para todos os homens, não foi aplicado a todos. E não foi o intento de Deus aplicar a todos. Já para um arminiano, Cristo morre com a igual intenção de salvar a todos e só é aplicado aos que creem. Por fim, a última coisa que eu queria comentar. Eu queria te fazer uma pergunta, Torinho. Como é possível que a porta esteja aberta para todos no calvinismo particularista se não há real provisão para os reprovados? É uma mentira, Torinho. É uma mentira. Quando você diz que a morte de Cristo que a morte de Cristo abriu a porta para todos, com todo respeito, isso não procede, porque não há uma real provisão para os ímpios na visão dos particularistas, certo? Então, eu queria te perguntar, como é possível que a porta esteja aberta para todos de fato, se não foi feita uma provisão para todos? Então, realmente, essa é uma coisa que eu não consigo compreender, certo? Mas vamos lá, vamos voltar para as declarações de Calvino. Perfeito, vamos lá. Pregando sobre Gálatas, o exegeta da Reforma Calvina ele vai dizer o seguinte: os incrédulos não têm qualquer proveito com a morte e a paixão do nosso Senhor, mas precisamente são bem mais condenáveis. Aí ele vai explicar o motivo. Porque pisotearam o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi resgate para a alma deles. Calvino está falando claramente de pessoas que não tiveram qualquer proveito salvador na morte de Cristo por causa da sua incredulidade, mas ainda assim ele vai dizer que o sangue de Jesus foi resgate para a alma deles, que eles são duplamente condenáveis exatamente por isso. Agora, citações das institutas. Vamos lá. Nas institutas, livro 2, capítulo 16, o parágrafo 2, Calvino declara o seguinte: Cristo tomou sobre si e sofreu a punição que ameaçava todos os pecadores. Já no capítulo 13 do mesmo tomo, na seção 3, Calvino ele vai dizer que a salvação trazida por Cristo é comum a toda a raça humana, tal como Cristo, o autor da salvação, descende de Adão, o pai comum de todos nós. Ou seja, Calvino disse que, tal como Adão é o pai comum de todos nós, a salvação foi tornada comum a toda a raça humana. Se tu pegar a raça humana e dizer aqui que nessa sentença de Calvino é uma referência somente aos eleitos de todas as partes do mundo, eu vou dizer que isso é forçar o texto. Porque não faria sentido a de Calvino entre Cristo e Adão. Certo? Então, para finalizar, ainda tenho aqui 7 minutos, né? Eu quero comentar sobre os eruditos que concordam com minha interpretação de Calvino, certo? Só para citar nomes, Martin Schemitz, grande reformador luterano, concordou comigo que Calvino ensinou a expiação ilimitada. John Davenant, grande debatedor no Sínodo de Dort, e também calvinista moderado. Richard Baxter, puritano, que debateu com John Owen. John Godwin, R.T. Kendall, Jean Daillet, o bispo Usher, né, anglicano, o erudito Kurt Daniel e o bibliotecário David Ponter, certo? Então,
David Ponter, ele é nada mais nada menos do que o bibliotecário do Seminário Teológico Reformado em Jackson, Mississippi. Ele tem anos de estudo em Calvino, com diversas citações, com diversas fontes primárias à sua disposição. Ele escreveu diversos artigos, já respondendo pessoas que ensinam que Calvino ensinou a expiação limitada, e ele também produziu artigos onde ele vai enumerar diversas outras citações, onde Calvino chama apóstatas irredutíveis de comprados, redimidos, resgatados pela morte de Jesus. Além de ter enumerado citações onde Calvino fala que o preço da redenção com o qual certas pessoas foram compradas foi cancelado e abolido. Certo? J. Michael Thomas, né, que é outro erudito, ele relata acerca das várias citações onde Calvino fala da redenção em termos universais, além de ter colhido uma importante evidência retirada do comentário de Calvino ao Concílio de Trento. Então, no livro de Calvino, intitulado Antídoto aos Atos do Concílio de Trento, Calvino afirma que não tocaria, ou seja, não faria objeção à declaração da sexta sessão do Concílio de Trento. Engraçado que Calvino disse que não vai fazer objeção a essa sessão do Concílio de Trento, sendo que essa sessão é exatamente a sessão do Concílio de Trento que fala que Jesus morreu por todos. Eu creio que você concorda, Tourinho, que a expiação no catolicismo romano, é por todos, é geral. Calvino vai dizer que não vai responder, não vai nem tocar nessa sessão do Concílio de Trento. Então, se Calvino ele discordasse da visão de Trento sobre a extensão da expiação, essa seria uma hora excelente dele expor as divergências dele, mas ele não o faz, certo? R.T. Kendall ele tem uma tese de doutorado chamada João Calvino e o Calvinismo Inglês até 1649, orientada por ninguém menos que J.I. Packer, que é um particularista, na qual ele demonstra claramente com apêndices e mais apêndices que Calvino defendeu a expiação ilimitada. Mesmo que Packer defenda a expiação limitada, ele escreveu que o trabalho de Kendall é um empolgante estudo e é um passo à frente na reavaliação do puritanismo. Nenhum estudante no campo puritano pode dispensar de contar com essa importante contribuição. Certo? Já o pesquisador Kevin Kennedy, em seu Union with Christ and Extent of the Atonement in Calvin, ele vai corretamente apontar, né, que para Calvino os eleitos e réprobos não estão separados na cruz, mas na união com Cristo, ou seja, não é na provisão por todos, mas na aplicação. Para Calvino, a distinção entre réprobos e eleitos na questão da extensão da expiação é somente no que tange à aplicação. Enfim, eu quero aqui citar, já que Tourinho ele citou, né, Richard Miller. Richard Miller, que é considerado por todos o maior decano da historiografia reformada dos séculos XVI e XVII, né? O trabalho dele é considerado o apogeu da erudição nessa área. Ele vai adotar uma certa ambiguidade. É como se ele não quisesse admitir, mas ele deixa escapar umas coisas interessantes, o Miller, né? Até porque o Miller ele defende a expiação limitada, então ele teria motivos para ser um pouco, no mínimo, um pouco parcial na análise. Mas vamos lá. Olha o que Miller vai dizer, certo? No seu trabalho Calvin and Reformed Tradition, a página 78, ele vai dizer que Calvino ensinou que a oferta do evangelho a todos é validada pela expiação integral realizada por todo pecado. Certo? Na minha opinião, isso é uma admissão claríssima que Calvino ensinou uma satisfação ilimitada pelos pecados de todas as pessoas, ainda que, é claro, Miller pontua, e eu concordo com isso, que para Calvino a aplicação seja somente para os eleitos. No mesmo livro, na página 82, ele vai dizer o seguinte: Calvino também aponta consistentemente para a morte de Cristo como pagamento integral pelos pecados do mundo, reforçando, por assim dizer, a proclamação indiscriminada do Evangelho. Então, aqui, na minha opinião, Miller está admitindo claramente que Jesus fez um pagamento integral pelos pecados do mundo, certo?
Não tem como entender a declaração de Miller em outro sentido. Isso aqui não é mera hipótese. Para Miller, Calvino fez um pagamento, perdão, para Miller, Calvino ensinou que Jesus fez um pagamento, ou seja, efetuou um pagamento pelos pecados do mundo todo. Então é isso. Joel tá aqui me zoando por causa do meu inglês, perdão, tô um pouco nervoso, tá? Mas sou tradutor. Brincadeiras à parte, pessoal. É isso. Não tem como entender a declaração de Miller em outro sentido, certo? Na minha opinião, Miller está admitindo aqui claramente que Calvino ensinou a morte de Cristo por todos. Eu fiz diversas citações aqui de Calvino ensinando que Jesus tomou a punição que ameaçava a todos, e até mesmo aqueles que perecem, Cristo redimiu. Enfim, eu acho que eu consegui comprovar meu ponto com sucesso. Mas a historinha, meu tempo encerrou. Essas foram as minhas declarações finais. Fique à vontade para fazer as suas pontuações. É isso. Estou encerrando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Opa! Rapaz, eu que agradeço. É quanto tempo que eu tenho, hein? 15 minutos. Tal como eu. Ah, tá ótimo. Olha aí, agora parou o eco. Que coisa interessante. Parou? Acho que era alguma falha. Acho que era alguma falha mesmo aqui na... Eu tirei, certo, o meu fone de ouvido. Então, acho que foi isso. Tá? Mas Pode ter sido também. Pronto. Então, vamos lá. Iniciando, Torinho. Primeiro, eu gostaria de ressaltar aqui no meu encerramento que os textos que eu usei são os textos que são os textos chaves e centrais dos argumentos sobre expiação ilimitada usada pelos arminianos. Ou seja, são aqueles textos que são mais claros e patentes, que precisam de uma análise mais profunda para que se possa comprovar o ponto de vista de que Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção. Quando se fala de você dizer que Calvino pregou uma expiação ilimitada, obviamente, não tem como você não querer relacionar essa expiação ilimitada com o arminianismo. Então, assim, para mim, é um pouco confuso falar em uma expiação ilimitada e, de algum modo, Cristo ter morrido por todos, mas a intenção dele foi salvar só os eleitos. Porque, como eu sempre ressaltei, a questão é: Cristo quis salvar todas as pessoas ou Cristo quis salvar somente os eleitos? Então, a obra deve ser limitada aos eleitos no sentido salvador, certo? E eu fiz também uma separação que o Jadson talvez não tenha levado em conta, mas é basicamente os argumentos que ele usa em todos os textos. Veja, em nenhum momento o Jadson usa um texto desses que são claros, em que mostra que Cristo morreu por todas as pessoas, que são justamente os textos arminianos. Por exemplo, eu citei 1 João 2,2, comentário. Foi por isso que eu separei exatamente esses textos, porque são textos que são os mais claros, que eu digo com relação à tese arminiana, e que Calvino nega justamente que Cristo morreu por todas as pessoas. Ou seja, se ele cresce realmente que Cristo morreu por todas as pessoas, sem distinção, fatalmente ele iria interpretar isso daí. 1 Timóteo 2,4, que diz que é o desejo de Deus salvar todas as pessoas, né? E agora, que foi um texto que eu deixei por último, foi propositado, inclusive, né? Eu tinha falado até para o Jadson no começo que ia deixar por último esse texto. Foi propositado, né? É porque debate também é estratégia, né? Então, que é essa separação que eu já falei que existe em Calvino, que é sobre a redenção e sobre a expiação. Redenção se remete a não só a compra, né, como também ao desejo de Deus que todas as pessoas façam a sua vontade. Então, Calvino vai dizer aqui, ó, no comentário de Tito 2,11, que também é um texto muito usado
por arminianos. Você pode ver, ó, todos os textos que eu peguei foram textos que são usados por arminianos para defender que Cristo morreu por todas as pessoas. Os textos que o Jadson usou foram textos que quase sempre estão falando sobre a pregação do evangelho, sobre a questão da graça, que a graça se estendeu a todos os homens. Isso daí eu não vou negar, né? Realmente eu não vou negar, porque eu também acredito nisso. Essa é a questão. Eu também acredito que Calvino acreditou assim, né? Que a graça se estendeu a todos os homens, que a humanidade inteira pertence a Deus, ou seja, foi comprada por Deus, e é justamente por isso que agora ele pode escolher quem ele quiser, porque a humanidade inteira é dele. Ou seja, foi pago um preço pela humanidade, mas agora ele pode escolher quem ele quiser para expiar os pecados. E é por isso que a expiação é limitada. O que é a expiação? É justamente esse ato de Deus ter o propósito de tirar o pecado daquelas pessoas, que é justamente salvar. Não é? Ou seja, Cristo não morreu para possibilitar uma salvação a todos, mas para salvar realmente um grupo. Essa é a questão. Entendeu? Cristo não exclui pessoas, mas a intenção dele é salvar só algumas. E aí, eu vou responder aquela pergunta que você me fez lá no final, inclusive vou pedir até que você repita ela, mas no final, para que fique claro, para que eu possa responder, né? E aí, vamos lá para o comentário de Tito 2,11. Que é esse comentário aqui, ele faz devidamente as distinções que eu fiz. Que aí mostra como essa aglutinação de termos, como graça universal, redenção, o que o Jadson está interpretando? Ele está interpretando assim: Cristo resgatou a todos. Então ele expiou o pecado de todos, ou então ele morreu para salvar todos. Entende? A graça está sobre todos. Então Cristo morreu por todos, Cristo morreu para expiar o pecado de todos. Ou seja, não é uma coisa que se segue da outra. E aí, isso no pensamento de Calvino, lógico, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2,11. Aí ele diz, porque a graça de Deus tem se manifestado. Abre aspas. Ele baseia seu argumento no propósito divino para a redenção, o qual, segundo ele... Opa, esse meu celular aqui está com um fonezinho de ouvido, tá? Aí. Olha só, o que Calvino considera o propósito de redenção, como redenção? O que ele considera? Ele baseia seu argumento no propósito divino para a redenção, o qual, segundo ele, consiste no desejo de se viver uma vida piedosa e justa. Daqui segue-se o dever de um bom mestre, que consiste em exortar os homens para que vivam uma vida santa e para que não se ocupem de especulações sem valor real, ou seja, especulações tolas. Como Zacarias declara em seu cântico, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E Paulo, desculpa aqui, é porque eu perdi aqui o texto. Tá aqui. Aí ele diz o seguinte, trazendo a salvação a todos os homens, no mesmo texto. Olha só, primeiro ele faz a distinção entre redenção, a graça e agora a salvação de todos os homens. Olha só. Veja, que não está ligado uma coisa com a outra. Graça universal, redenção universal, não é salvação universal. Ou seja, a intenção de salvar todos os homens. Morrer por todos os homens. Não é. Aí ele diz o seguinte, abre aspas agora, exatamente no trecho que fala, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo expressamente declara que a salvação vinha ao encontro de todos os homens, tendo em mente especialmente os escravos, de quem ele estivera precisamente falando. Ele não está se referindo a todas as pessoas individualmente, mas antes a todas as classes de pessoas, com suas diversas formas de vida. E põe forte ênfase sobre o fato de que a graça de Deus se condescendeu até mesmo dos escravos, visto que Deus não despreza nem mesmo o mais humilde, a mais degradada classe de pessoas. Seria extremamente irracional se, porventura, nos fizéssemos negligentes em abraçar a sua generosidade. Olha só. Primeiro, Calvino fala de uma graça sobre todos os homens,
uma redenção sobre todos os homens, no sentido de que todo homem agora tem o dever de fazer a vontade de Deus. E aí depois, quando ele fala da intenção da salvação, o que ele diz? Todos é todas as classes, não todas as pessoas individualmente. Entendeu? Então eu acho que esse texto aqui, o texto inclusive que eu deixei para o final, né, ele refuta cabalmente o ponto de vista do Jadson. Por quê? Porque o Jadson está fazendo uma aglutinação e uma equivalência de termos que em Calvino são diferentes. Então, graça universal, a graça estendeu a todos os homens. Se estendeu a todos os homens. Qual a intenção de Deus em salvar? Só os eleitos. A humanidade inteira foi comprada por Cristo, né? Ou seja, na morte de Cristo. A compra, como eu falei, a compra é uma coisa, expiação é outra, redenção e expiação. Mas o Jadson está equivalendo os termos, redenção e expiação, né? Então, eu acho que aí está o erro, que são detalhes, né, da teologia de Calvino, que, como eu mostrei aqui no texto, aqui na interpretação de Calvino, de Tito, né? Além de que nos outros textos, Calvino deixa sempre claro. Ele fala, ó, sempre, né, todos são classes de homens. Sempre que eu me referir a todos, é o que Calvino fala, sempre que eu me referir a todos, é classes de homens, né? No intuito de quê? Da salvação. Agora, eu realmente fiquei um pouco confuso com qual é o posicionamento real do Jadson. Eu achei um pouco confuso. Com relação... Porque, assim, eu vou dizer o que eu estou combatendo aqui, o que eu não acredito. Que Cristo morreu por todas as pessoas. Para salvar todas as pessoas. Ou seja, eu estou me opondo ao ponto de vista arminiano. Entendeu? Ou seja, se o Jadson crê que, de alguma forma, Cristo não morreu por todas... Existe algum aspecto de Cristo não morreu por todas as pessoas? Ele está, de certa forma, concordando comigo, mas sim, eu não acredito que Cristo tenha morrido no lugar de todas as pessoas e para salvar todas as pessoas. É esse ponto de vista que eu me oponho e que eu estou defendendo que Calvino não defendeu. Calvino não defendeu que Cristo morreu por todas as pessoas. Todos os textos que falam sobre a salvação e intenção de salvar sempre com relação aos eleitos, sempre com classes. Calvino sempre interpreta assim, né? E os textos que foram usados pelo Jadson, todos eles sempre falando sobre a evangelização, sobre a pregação do evangelho, sobre a extensão da graça. É quase sempre assim, sobre os benefícios da morte de Cristo e sobre a redenção, que para Calvino, como eu mostrei aqui, é o dever, é a compra que Deus faz de toda a humanidade. Isso aí foi, inclusive, uma das distinções feitas em Dort. Redenção, né? A redenção e a expiação. Redenção, a compra. Aí, pelo fato agora de Deus ter comprado toda a humanidade agora é dele. E ele pode escolher aquele grupo no qual ele vai salvar. Né? E a intenção qual é? Agora, é que Cristo vai enviar, aliás, que Deus envie Cristo para salvar aqueles que foram escolhidos para serem salvos. Não para salvar todas as pessoas, ou para possibilitar a salvação de todas as pessoas. Outro ponto que eu adiciono também é que Calvino era contra a salvação por ignorância invencível. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, ser salva. Calvino era contra isso daí. Então, como é que ele pode estar falando que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo, se tinham pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho? E já era sabido disso daí já, que tinham pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho e que morriam sem ouvir o evangelho. Isso aí já era sabido já. O mundo não se resumia só à Europa naquele tempo. Não era igual como, sei lá, em outros tempos que o mundo se resumia ao país daquele pessoal. Então, seria de uma inconsistência muito grande de Calvino ele dizer que Cristo morreu para salvar igualmente e por todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção, se tinham povos ali, pessoas que tinham morrido sem nunca ouvir o evangelho, e Calvino não crê nisso daí. Inclusive, essa é uma das formas de reprovação. Ou seja, a pessoa nunca ouviu o evangelho, né? É uma das formas de reprovação. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada a comentar nesse sentido. Sobre a questão das autoridades, né? Eu não sei até onde isso daí é um argumento válido, no sentido de que há um debate sobre isso. Então, existem
existem estudiosos que defendem, né, que Calvino, como Kendall, por exemplo, não, que Cristo morreu por todas as pessoas, igualmente por todas as pessoas, né? E existem aqueles que acreditam que Calvino é particularista, né? Inclusive naquele livro do Joel Bick, né, ele, na parte dele sobre expiação, ele dá uma série de estudiosos que apoiam um lado e uma série de estudiosos que apoiam o outro. Então, isso daí eu não vou me ater em estar citando os estudiosos, porque eu não vejo isso como um argumento válido, né? A não ser que a maioria esmagadora dos estudiosos acreditasse que Calvino pregou uma expiação ilimitada e tivesse, sei lá, um ou dois gatos pingados, né, que não acreditasse nisso. Mas como as autoridades são equivalentes nesse sentido aí, né, eu não vou me ater. E aí eu queria pedir para o Jadson para me fazer aquela pergunta, que é uma pergunta que eu acho que não está no escopo assim, do pensamento de Calvino em si, mas eu acho que é mais uma pergunta particular, não é? Ou não, Jadson? Você pode fazer aquela pergunta lá que você fez lá. Como é que Cristo não fechou a porta do... Tá faltando 32 segundos para finalizar o teu tempo. Vamos fazer o seguinte. Ixi. Já que é uma pergunta que não diz respeito ao pensamento de Calvino, o que é que você acha da gente outro dia fazer uma live de boaça, assim, amistosa como essa, para a gente discutir expiação limitada e ilimitada e a gente trabalhar essas questões na Bíblia? O que é que você acha? Tá. Pode ser, pronto. Pode ser. Rapaz, eu vou agora aproveitar meus minutinhos finais aqui, me esgotando o tempo aqui, para agradecer aí a oportunidade, tá? E dizer que o Jadson me tomou um tempo precioso, viu? Que eu tava fazendo, ele me parou no meio de uma tradução do livro do Beza. Na verdade, dos comentários, né? Porque a tradução tá feita já, viu, pessoal? Aqui fazendo minha propaganda, a tradução está feita, totalmente feita. Recebi a ajuda de muita gente, tá? Inclusive, não fiz isso sozinho, né? Mas é óbvio, né? A maior parte ali, eu acho que 80% do trabalho foi eu que fiz, mas tive ajuda. Rapaz, eu vou dizer que o Jadson vai vibrar. Tive a ajuda do seu reverendo Giordano. Rapaz, para fazer coisa boa, glória a Deus. Coisa boa. Rapaz, eu tive que trabalhar. A gente ficou aí, teve uma vez, uma noite quase inteira acordado. Rapaz, aleluia. É porque Beza cita muito Agostinho. Cita muito Agostinho. Então tem umas citações de Agostinho que não tem tradução em português, né? E eu também não sou um grande conhecedor das obras de Agostinho. Então toda vez que Beza citar Agostinho, Giordano, que citação é essa aqui? Porque no livro que na obra que eu peguei para traduzir, nenhuma das três tem as fontes. Beza, ele apenas diz assim, Agostinho cita, abre aspas, e manda a citação. E aí ele não diz onde está. Aí eu tive que pegar a citação, mostrar para o Giordano ir procurar. Só que o bicho, ele conhece muito de Agostinho. Na hora que ele via a citação, ele falava, isso aqui está em tal lugar. Aí já trazia a fonte, já trazia o link. E foi assim que eu consegui todas as referências, né? Olha só, meu livro vai estar com todas as referências onde você buscar as citações que Beza faz de Agostinho. Eu faço esse agradecimento aí ao Giordano. Do mundo. Brincando. Rapaz, engraçado que no WhatsApp a gente até se dá muito bem. O negócio do Facebook. Foi muito bom, de verdade. Eu quero também agradecer por esse diálogo. Como você ultrapassou aí 1 minuto, certo? Eu acho que eu deveria ter 1 minuto só para fazer algumas considerações. Olha, você fez uma distinção entre redenção e expiação, certo? Foi isso que você fez para diferenciar os conceitos de Calvino? Você diferenciou a compra da redenção. Foi isso que você fez, certo? Não a compra da redenção. A compra da expiação. A compra da expiação. É o que Calvino fala. Isso, é o que o próprio. Não sou eu que estou fazendo essa distinção. A distinção que o próprio Calvino faz na interpretação dele de Tito 2:2, né? Que ele trata da graça, da redenção e salvação. Ele não coloca a redenção como sinônimo de salvação.
Essa é a Certo, questão. ok. Entendeu? Pronto. Beleza, E então. nem Era só uma saber. extensão da graça como sinônimo de salvação, de intenção de salvar. Certo. Viu? Essa Tranquilo, aí foi uma distinção então. que ele mesmo fez. Eu não inventei essa distinção. Certo, beleza, então. Deixa eu ver aqui. Eu só queria pontuar o seguinte. Pronto. Ó, isso aqui não diz respeito a Calvino propriamente dito, mas é importante pontuar isso, certo? Para que fique aqui uma distinção para o pessoal. Olha, a distinção que eu gostaria de fazer é no quesito da expiação. A expiação, na verdade, ela pode ser considerada objetiva e subjetivamente, ou seja, intra nós e extra nós, né? Em nós e fora de nós, objetiva e subjetivamente. Então a Bíblia ela vai falar sobre essas duas dimensões da redenção. Você vai ver em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, dizendo que Jesus já efetuou, já finalizou a expiação, a purificação, a redenção. Só que em 1 João 1, 7, 10, vai dizer lá que todas as vezes que nós pedimos perdão, nós somos purificados. Ou seja, em um sentido, Jesus já efetuou a redenção, só que em outro, a partir do momento que nós nos arrependemos e pedimos perdão, nós somos purificados. Então, a expiação, em um certo sentido, certo? Extra nós, ela já foi concluída. Só que intra nós, ela ainda está sendo aplicada. Aí eu queria citar aqui o reformador, né, o querido reformador de Joel, Joel que está aí nos ouvindo, o Pedro Vermigli, ele vai ter uma citação falando sobre essa distinção escolástica, né? Ele vai dizer assim, no seu Predestination and Justification, os escolásticos também reconhecem a mesma coisa quando afirmam que Cristo redimiu todos os homens suficientemente, mas não eficazmente. Olha só que interessante. E nisso aqui, Vermigli está concordando com o posicionamento dos escolásticos. Os escolásticos, segundo Vermigli, diziam que, em um sentido, você pode dizer que Jesus redimiu todos os homens, no tocante à suficiência, porque ele realmente fez um pagamento por todos, mas, ao mesmo tempo, os próprios escolásticos que ensinavam a expiação ilimitada diziam que Jesus não redimiu todos os homens no tocante à eficiência e aplicação, ou seja, no tocante à redenção subjetiva, que é entre nós. Então, ter essa distinção em mente também é fundamental para compreender algumas declarações de Calvino, porque eu entendo e aceito, concordo com você, que Calvino chega a dizer em alguns lugares que Cristo não redimiu todos os homens, mas aí não redimiu no sentido eficaz. E não redimiu por causa da incredulidade deles, não foi uma falta de provisão. Então, assim, Tourinho, eu acho muito difícil pegar passagens como, por exemplo, essa que está claramente falando da eficácia salvífica, né, da morte de Cristo, no sermão dele em Gálatas, e dizer assim, que isso aqui não é redenção no sentido, resgate no sentido salvífico, né? Mas beleza, ó, era isso que eu tinha para dizer. Quero agradecer pelo debate. Espero que a gente possa continuar aí num diálogo saudável a respeito do assunto. Espero que as pessoas tenham sido edificadas através dessa live maravilhosa aí. Muito obrigado, Tourinho, mais uma vez. Que Deus te abençoe. E é isso, pessoal. Eu deixo aqui minha total recomendação do Francisco Tourinho. Eu sei que teve gente até criticando o livro aí, mas eu tenho certeza que as pessoas que criticaram não leram o livro. O livro é excelente, é um material de primeira qualidade. Na minha opinião, é o melhor material sobre calvinismo já produzido por um autor brasileiro. Eu não estou dizendo isso porque eu estou aqui na frente do Tourinho. Todas as pessoas que me perguntam no privado, eu digo a mesma coisa, porque eu li 3 vezes e eu sei do que eu estou falando. É uma obra de excelente qualidade. Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado aí, Tourinho. A gente vai continuando dialogando a respeito do posicionamento de Calvino. Deus abençoe a todos, pessoal. A gente já esgotou aqui o tempo. Não vai dar para a gente fazer a questão das perguntas e respostas. Mas o que a gente pode fazer? Eu deixo aí completamente meu privado disponível para que vocês possam estar tirando dúvidas comigo. E vocês também podem questionar o Tourinho, certo? A gente vai estar disponível aí para vocês. Enfim, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Tourinho. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Até mais, senhores. Até mais. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Valeu!